pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso IA e Negócios com Lousado, seu podcast diário sobre inteligência artificial para negócio e produtividade e para te dar insights poderosos. E hoje o episódio, para mim, é um dos melhores, se não o melhor, porque eu vou abrir a caixa preta. Eu vou, por exemplo, te mostrar como que eu faço esse podcast, aonde eu busco notícias atualizadas. Eu uso duas IAs todos os dias para buscar essa notícia, para refinar essas notícias. Quais serão? Eu vou contar para vocês. Só isso já valeria o vídeo. Mas eu vou ir além, porque hoje eu estou generoso. Eu vou mostrar para vocês um robô nosso. Esse robô, ele vai no LinkedIn da pessoa, do aluno, e a gente consegue fazer uma espécie de uma análise para saber em qual segmento ele está mais aderente. Se é trabalhar na parte pessoal jurídica do banco, se é na parte de investimentos, se é na parte do varejo, se é no alta renda, enfim, para você entender e poder fazer no seu negócio também. Você fala, caramba, eu poderia criar um desses pro meu negócio, de filtrar e colocar ali notas, se é algo bem legal. E mais que isso, eu vou fazer com 3 agentes. Um agente do DeepSeek, um agente ChatGPT, do OpenAI, e um agente do Cloud. Ou seja, tá pesado. Além disso, vou trazer para vocês que a AI está revolucionando a educação, mostrar aqui as faculdades, o que elas estão fazendo, e ninguém pode ficar para trás agora. O CEO da Shopify diz que funcionários precisam provar que tarefas não podem ser feitas por IA antes de pedir mais funcionários. Então chega lá o líder e fala, eu quero contratar mais dois para o meu time. Ele vai ter que provar que essas funções não dá para fazer com IA. Então tá chegando nesse nível. O Google está supostamente pagando alguns funcionários de IA para não fazerem nada por um ano em vez de se juntarem a rivais. Ou seja, um non-compete, que é o seguinte, o no-compete, que é o seguinte, as empresas, elas travam o colaborador ali que saiu por 6 meses, por um ano. Isso foi derrubado lá no Vale do Silício. Só que lá no Reino Unido, não. Então o Google ele está de olho, porque está uma briga enorme por capacidade de saber de inteligência artificial e ninguém quer perder talento. Então ele está pagando para o cara ficar em casa. Ó, tá bom, você não vai para a Microsoft, você vai ficar um ano, eu vou te pagar esse período. Se você foi para a Microsoft, você não vai receber isso. Então é uma forma de travar, é um outro jeito. Como o Bank of America investe em inteligência artificial neste ano? Quanto que ele vai investir e quanto vai para IA? E o que eles estão utilizando de IA no banco? Estão fazendo uma verdadeira revolução, a galera está usando muito, vou contar para vocês. E também vou trazer o MCP ganhando espaço, que é o protocolo. PCM, MCP, que é o protocolo muito importante para a criação de agentes IA de uma forma muito mais facilitada, que seria uma padronização para que a nossa IA, os nossos agentes consigam atingir, vamos dizer assim, mais aplicativos de uma forma mais facilitada, sem ficar pegando um monte de código, sem ficar criando, ia falar API, mas seria pontes, sem ficar criando pontes com cada aplicativo, com cada coisa que você vai fazer, você vai conseguir padronizar. E assim, tá absurdo, vou mostrar o quanto que estão procurando MCP. Mas vamos lá, eu quero começar com vocês já falando aqui da revolução na educação. Deixa eu já compartilhar a tela, que eu falei, hoje o episódio está fantástico. A IA revoluciona o MBA, novos insights sobre a mudança na educação empresarial. Nos últimos anos, a IA vem transformando o cenário da educação empresarial, particularmente dentro dos MBAs. Inclusive, a gente está fazendo isso dentro dos nossos MBAs. A gente está colocando agentes dentro dos nossos MBAs. Essa transformação está enraizada na integração em tecnologias de IA para aprimorar a experiência de aprendizado, oferecer cursos especializados focados em IA e preparar os alunos para um ambiente de negócio orientado a dados. À medida que a IA continua a evoluir e crescer em importância em todos os setores, seu papel nos programas de MBA está se tornando cada vez mais significativo. Ou seja, a gente tem aqui agentes de IA dentro dos nossos MBAs e também vamos lançar o nosso MBA para inteligência artificial. Além do mais, eu vou compartilhar com vocês algo muito legal. Hoje a gente fez o seguinte, a gente anunciou, eu me banco compra faculdade em São Paulo, então quero compartilhar com vocês essa notícia maravilhosa. A gente agora é a Faculdade Brasileira de Negócios e Finanças e vai ter pós-graduação em inteligência artificial, que o bicho vai pegar comigo. Então você vai ter IA comigo, aprender na veia comigo. Muito legal, né? Então essa notícia é de impacto. A mais impactante de todas hoje é essa. Mas vamos lá.
Voltando aqui, a gente está vendo a IA entrar muito na educação. E as pessoas que não estão estudando com IA estão ficando muito para trás. Eu vou dar o meu exemplo aqui. Eu mudei completamente a minha forma de estudar. Eu agora, dificilmente eu pego um livro. Fábio, mas o livro é muito importante. Só que eu vou ler ali... Eu sempre li muitos livros. Só que 200 páginas, 300 páginas para aproveitar poucas páginas, sendo que com uma IA eu consigo resumir, eu consigo criar podcast, eu consigo entrar nos principais pontos e comparar autores. Ou seja, é muito diferente. Eu não posso me prender ao passado a achar, puta, eu preciso continuar lendo os livros grandes. Não. Para mim, isso é uma mudança muito relevante em termos de produtividade, em termos de aprendizagem. É claro que no livro a gente aprofunda muitas coisas, mas nem todos os livros são aprofundados. Muitos enchem linguiça, então eu preciso entender quais livros são legais, e a IA me ajuda. Inclusive, um livro que é mais técnico, ela me ajuda a encontrar outros livros tão técnicos, comparar e estudar. Então, eu melhorei muito o meu nível de estudo e é isso que a gente leva para os nossos MBAs. E a gente vê que está transformando o currículo em vários lugares, a questão do MBA. Uma personalização maior, então o aluno ele consegue ter um feedback mais próximo da realidade dele, não algo ali padronizado. Simulações do mundo real, administração eficiente. Então a gente consegue focar aonde os alunos estão errando mais, onde eles têm mais dúvidas por conta de dados que a gente extrai dos alunos por conta da IA. E aqui algumas iniciativas de MBAs inovadores. Então, lá fora, o pessoal está investindo muito em inteligência artificial e em educação, porque sabem que não é o futuro, e sim o presente. Então, aumentou muito as especializações em IA, inclusive, como eu falei, aqui a gente vai ter, se quiser estudar comigo, uma pós-graduação, vai ser um prazer, eu vou lançar essa pós-graduação, a gente vai lançar essa pós-graduação no segundo semestre, vai iniciar as aulas, mas logo a gente já anuncia oficialmente, você sabe antes por aqui. Uma análise orientada à IA, então análises avançadas com dados utilizando a IA e também considerações éticas, até onde essa IA pode ir. Ou seja, está revolucionando tudo e a educação é lógico que não ficaria para trás também. Seguindo aqui, eu quero falar do CEO da Shopify, que diz que funcionários precisam provar que tarefas não podem ser feitas por IA antes de pedir mais funcionários. O CEO da Shopify, Tobi Lütke, disse aos funcionários em um memorando que eles terão que mostrar que os trabalhos não podem ser feitos por inteligência artificial antes de pedir mais funcionários e recursos. Lütke disse que há uma expectativa fundamental de que os funcionários estejam usando IA em seu trabalho diário. As empresas de tecnologia investiram dinheiro no desenvolvimento de IA, ao mesmo tempo que continuaram a cortar empregos. Quero dizer aqui, e é algo que a gente tem aqui na escola também. Então, eu gosto de trazer essa parte de vivência de negócio, porque é algo que eu vivo aqui na escola. E, de fato, eu tenho uma expectativa e acompanho para que meu time utilize a IA. Eu acompanho relatórios, eu estou baseado, por exemplo, na parte de vendas. De quantas vendas, quantos geraram transcrição, dessas transcrição, quantos que o IA fez a análise e na análise qual foi a nota e aí vem todo o relatório. Então eu tenho que acompanhar se eles estão utilizando, porque é um trabalho. Não adianta eu falar bem inteligência artificial, que é isso e aquilo, e o meu time não comprar a ideia, não usar. Então tem que ser muito acompanhado e ir além das expectativas, porque de fato você tem um time muito mais colaborativo com a IA, você tem um time muito mais produtivo, entregando mais resultado, eles ganhando mais, a empresa faturando mais, tem mais margem para todo mundo. Eu acho que isso é legal. Então ele disse aqui o seguinte, os funcionários deverão provar por que não conseguem fazer o que querem usando IA, antes de pedir mais funcionários e recursos. Ele postou inclusive no Twitter. Como seria essa área se agentes autônomos de IA já fizessem parte da equipe? Essa pergunta pode levar a discussões e projetos realmente divertidos. Então é o seguinte, olha só, se a gente já tivesse aqui os agentes IAs, como que seria essa área? O quanto que a gente poderia expandir de produtividade? Eu faço essa pergunta direto para o meu time, na parte de atendimento, na parte de vendas, na parte de relação com os alunos, experiência do aluno, na parte de marketing, enfim, todos eles têm espaço para inteligência artificial e leva o nosso jogo para o próximo nível. A gente acaba jogando um nível que a gente não jogava um ano atrás. Então acho que é muito importante você colocar IA nos seus negócios. Falando em IA nos negócios, vou falar do Bank of America que gastará 4 bilhões de dólares em iniciativas de IA e novas tecnologias em 2025. E olha só, o Bank of America está alocando 4 bilhões de dólares, ou quase um terço do seu orçamento geral de tecnologia para este ano, para novas iniciativas incluindo IA, de acordo com o comunicado da imprensa. Então, vai investir muito, mas muito mesmo, em IA. O Bank of America diz que viu os seguintes ganhos nas unidades de negócios de IA. A Erica Power Employers, que é a IA deles, um chatbot interno, está sendo usado por mais de 90% dos 213 mil funcionários do Bank of America.
Isso reduziu as chamadas de suporte TI em mais de 50%. Olha isso. Isso aqui é ganho na veia, pessoal. Os desenvolvedores do Bank of America que usam um assistente de codificação gerativo baseado em Albo tiveram ganhos de eficiência de 20%. Os funcionários economizam dezenas de milhares de horas por ano usando IA para preparar materiais para reuniões com os clientes empresariais que eles redirecionam para o engajamento do cliente. Ou seja, antes a gente ficava muito tempo só para fazer a apresentação. Agora a gente pensa já pouco na apresentação, mas como que a gente vai encantar esse cliente, como que a gente vai pensar em solução para esse cliente. Muda o jogo, as pessoas ficam mais produtivas de fato. Então quem não está jogando o jogo da IA está ficando para trás. Hoje mesmo eu postei no meu YouTube, volta lá, como criar um e-book. Eu criei um e-book muito bom, muito bonito em 20 minutos. Um e-book completo, cheio de fonte, mais de 50 páginas em 20 minutos. O e-book eu demoraria mais de um dia para fazer com toda certeza. Então, pessoal, a tecnologia está evoluindo muito, a IA está evoluindo muito e você aqui com a gente não vai ficar para trás. Utiliza muito esses conteúdos de IA. E aqui fala, a empresa de serviços financeiros vem implementando IA e Machine Learning desde que a Erica estreou há 7 anos. O Bank of America diz que a Erica, a IA deles, já lidou com mais de 2,5 bilhões de interações e atende a 20 milhões de usuários ativos. Esse é o jogo para você que quer escalar. Agora eu quero vir para essa briga aqui. O Google está supostamente pagando alguns funcionários de IA para não fazerem nada por um ano em vez de se juntarem a rivais. Manter os melhores talentos em IA é difícil em meio à competição acirrada entre Google, OpenAI e outros pesos pesados. Ou seja, o cara que é muito bom em IA, tá uma briga enorme para levar esse talento, porque é a corrida da inteligência artificial. A divisão de IA do Google, a DeepMind, recorreu ao uso de acordos de não concorrência agressivos para alguns funcionários de IA no Reino Unido, que os impede de trabalhar para concorrentes por até um ano. Então, eles já colocaram essa cláusula lá no Reino Unido. Alguns são pagos durante esse período, que vale a um longo período. Mas a prática pode fazer com que os pesquisadores se sintam excluídos do ritmo rápido do progresso da IA. Então é o seguinte, ficar um ano fora hoje desse mercado não é tão bom. Lá nos Estados Unidos, a FTC baniu a maioria das políticas de não concorrência no ano passado. Foi o que eu falei para vocês. Então, eles tiraram por conta dessa velocidade para não ficar travando as pessoas. Mas isso não se aplica à sede da DeepMind do Google em Londres. Então, assim, tá uma briga pesada por talento nos Estados Unidos, na China. É a corrida da IA e ninguém quer ficar de fora. Todo mundo quer participar e abocanhar o seu market share. E é bom para quem? Bom para quem? Bom para nós que utilizamos a IA. O nosso negócio está ficando cada vez mais barato. Eu vou mostrar para vocês, inclusive hoje, no nosso robô. Agora, eu quero trazer o protocolo, né? Febre do protocolo de contexto do modelo se espalha no mundo nativo da nuvem. Eu vou colocar aqui em inglês que a gente consegue ver o Model Context Protocol, MCP, que é o que a gente vê. Esse MCP nada mais é do que uma padronização. Uma padronização, vamos imaginar o seguinte cenário. Eu preciso pegar algum relatório do Google Drive. Então eu preciso entrar no Google Drive. Eu tenho que criar várias pontes para chegar lá. Então eu tenho que me conectar ao Google Drive e pedir, isso aqui vai ser para fazer um upload no Google Drive. Esse aqui vai ser para me avisar quando baixarem alguma coisa no Google Drive, quando eu colocar alguma coisa no Google Drive. Esse aqui é para quando fizer uma alteração. Eu tenho que criar várias pontes. E aí o que esse MCP veio para fazer? Ele veio fazer o seguinte, ó. Deixa comigo que eu construo a ponte para você. Fábio, você precisa se conectar com o Google Drive? Preciso. Então faz o seguinte, só me avisa. O que você quer? Você vai fazer o seguinte, ó, eu quero um upload do Google Drive. Eu faço para você. Então, basicamente, para ficar mais fácil, antes eu tinha que ir no Google Drive e pedir cada coisa separado. E aí eu criava uma automação gigante. Agora eu posso fazer o seguinte, eu aviso esse MCP, que é o protocolo, e ele vai atrás. E ele conecta. Então, se eu falar, ó, agora eu quero fazer um upload, ele vai atrás, ele vai lá e puxa o upload. Ah, eu quero agora que me avise se baixarem alguma coisa do meu Google Drive. Ele vai lá e avisa, sem eu precisar ficar comando por comando. Então, nada mais é que agora eu crio uma ponte ao invés de ter várias pontes. Essa é uma padronização. Agora, imagina isso em todos os aplicativos. Imagina tudo isso em todas as interações. É o que está acontecendo cada vez mais rápido. E ela é da Anthropic. A Anthropic criou isso. Quando soltaram lá atrás, não deram tanta atenção, não foi tão forte, mas aos poucos eles foram melhorando. Tanto é que, deixa eu mostrar o Google Trends aqui. Vamos procurar aqui.
o termo. Vou colocar aqui o termo de 12 meses. Opa. Olha só o interesse. Então, tá aqui, não existia praticamente, aí o interesse disparou o interesse pelo protocolo. Disparou no Brasil, vamos colocar aqui no mundo. Disparou. Isso aqui é o que está acontecendo, pessoal. Principalmente lá na China. Lá na China o bicho pegou. Mas é por quê? Porque isso aqui vai revolucionar o mercado, pessoal. Tá muito mais fácil. Eu crio agente IA, tá muito mais fácil agora. Dá para eu conseguir criar mais rápido melhores agentes por conta desse protocolo aqui. Vamos ler um pouco aqui o que ele está dizendo. Agentes de IA são componentes de software autônomos apoiados por grandes modelos de linguagens, como ChatGPT, como o Claude, DeepSeek, que podem tomar ações autônomas e invocar ferramentas externas para realizar as tarefas. O MCP, Model Context Protocol, introduzido pelo fornecedor de IA Anthropic, dono do Google, dono do Cloud, em novembro, é uma das várias estruturas para orquestrar e integrar agentes de IA que surgirão em meio à expansão do ano passado de IA agêntica. Ou seja, cada vez cria uma nova coisa, cada vez cria um novo produto, cada vez é criado novas automações de IA e fica mais difícil conectar. Então, o que a gente faz? Padroniza tudo e fica muito mais fácil. O MCP gerou um burburinho crescente na indústria, incluindo parcerias com outros grandes players da IA generativa e centenas de integrações de fornecedores de ferramentas de TI. A Microsoft e a OpenAI lançaram novas integrações com o MCP após sua atualização de 26 de março. Ou seja, pessoal, isso aqui veio para ficar. Sabendo utilizar isso aqui, vai ter um ganho muito forte. Inclusive, eu posso fazer um vídeo só ensinando isso aqui se você quiser saber. É uma parte mais técnica, mas se vocês querem que eu traga também conteúdo mais técnico aqui nesse podcast, me avisa que eu faço sim, tá bom? Entrando até em algo... não vou entrar em algo mais técnico ainda não. Quero mostrar para vocês como que eu pego as notícias aqui. As duas IAs que eu uso, é claro, é o ChatGPT. Então, eu faço o seguinte, olha o que eu faço aqui, o que eu coloco de prompt. Procure 50 notícias sobre inteligência artificial para negócios, de 5 de abril a 8 de abril. Eu sempre pego os últimos 4 dias. Pode ser qualquer fonte. Coloque um resumo da notícia e um link para acessar o conteúdo completo. Pode ser em português ou em inglês. Sempre coloco isso aqui. Sempre. E aí ele sempre pede algo a mais. Ele sempre pergunta, ele quer refinar. Você gostaria que eu priorizasse algum setor ou tipo de aplicação? E aí ele vai procurar para mim. Tá? E aí ele vai procurar todas as notícias e eu utilizo essas notícias quentinhas e todas com o link, ó. Então o link para clicar, porque é muito importante eu saber de onde está vendo essa notícia, ó. Link para clicar. E aí eu tenho notícia que eu seleciono, tem muita coisa legal, muita coisa, e eu faço esse filtro aqui. Como que eu faço essa pesquisa? Então deixa eu abrir um novo aqui. Eu abro aqui, eu coloco aqui, colo aqui, e aqui eu venho em Deep Research. Deep Research. E aí, quando eu coloco o Deep Research, nota que ele não vai procurar de cara, ele vai refinar. Boas IAs para você procurar mais dados, elas refinam, elas perguntam sobre a sua pergunta. Eles querem melhorar e melhorar a sua pergunta, tá bom? E aí você vai lá, coloca se tem preferência, só vou colocar aqui startup, foco em startups, por exemplo. E aí ele começa a fazer uma busca gigante, ó, foco em startups. E aí ele começa uma investigação muito forte, Start Research, e aí vai 10 minutos, 15 minutos. Outro que eu utilizo com a mesma pegada é o Gemini. E o Gemini aqui, ó, procure escolher notícias sobre inteligência artificial para negócios, pode ser qualquer fonte, a mesma pegada. E aí ele monta um plano pra gente, ó, o que ele vai fazer, o passo a passo, ó. Primeiro, ele vai procurar as notícias em português e inglês, ele vai filtrar os resultados, vai identificar 50 artigos. Para cada artigo selecionado, ele vai ler o conteúdo, elaborar um resumo, obter um link, ou seja, ficar completão. Olha só o que ele me entregou aqui. Ele me entregou um resumão e aqui, ó, notícia por notícia com link. O Gemini me entrega melhor que o ChatGPT. Até, vamos pegar, uma semana atrás, era ruim essa parte do Gemini. O Gemini 2.5, ele ajudou muito agora, que é esse Deep Research também, ó, tá? É o Deep Research. Mesma coisa, um relatório muito detalhado, muito bom. Para que eu estou te trazendo isso? Para você usar na sua vida, no seu dia a dia. Você também procura notícias, também procura conteúdo. E você utilizar o Deep Research do Gemini e do GPT, para mim, são os melhores. Então, use e abuse que você vai ter esse tipo de informação quentinha, bonita. É só pedir o prompt certo que ele te entrega. Vamos colocar aqui, ó. Eu vou criar um novo.
E é a mesma coisa, ó, vou copiar aqui, vou colar. Ele vai falar só um segundo e aí ele vai mostrar o plano, o que ele vai fazer, como que ele vai construir esse raciocínio. Então, eu gosto demais do Gemini, um pouco por conta disso. Então, ele vai ler, ó, aqui está o plano que eu montei. E aí você pode ver todo o plano que ele montou. E aí, simplesmente, você pode mudar ou editar o plano, ou já fazer acontecer. Ah, eu quero alterar qual parte do plano? É muito completo, é muito legal. E ele me entregou aquele relatório lindo, que aí eu seleciono algumas notícias que eu acho que é importante passar para vocês. Estudo mais e pronto. Um negócio que eu demoraria 2, 3 horas para fazer, hoje eu completo tudo, seja gravação, busca de notícias, 1 hora, sendo que 30 minutos é praticamente gravação. Agora a gente está com 21 minutos. Isso é a minha rotina diária, onde eu me atualizo e, porque eu falei, eu ganho muita velocidade com inteligência artificial, isso que eu quero mostrar para vocês. E por fim, eu vou colocar aqui, ó, custo de tokens. Eu vou utilizar esses 3 IAs. ChatGPT 4 ou Mini, DeepSeek Chat, Claude 3.7 Sonnet. O Claude ele é muito mais caro. Olha só, para 1 milhão de tokens são $3, enquanto o DeepSeek Chat é 0,27 e o 4O Mini 0,15 centavos de dólares. Olha a diferença. Eu vou mostrar uma IA nossa aqui. Deixa eu pegar. Então essa IA, ela faz o seguinte, essa IA. Ela pega e faz um link. Deixa eu mostrar o resultado aqui. Deixa eu... Tá aqui, ó. Eu tirei o nome. O que ela faz? Ela pega um LinkedIn. Então ela retira um LinkedIn. Deixa eu mostrar aqui. Eu peguei o meu. Então tá bom. Não tem problema. Então, eu baixo o LinkedIn. Vou pegar o meu, porque aí não tem problema, que eu estou me expondo. Aqui, ó como que ele baixa. Então, ele vai lá e faz um PDF todo do meu LinkedIn, do meu histórico profissional LinkedIn. Por que eu faço isso? Porque eu tenho essa plataforma para alunos. Então, esses alunos, eles têm um relatório deles. Por quê? Eles ficam perdidos. Ah, para qual área eu vou? Qual que eu estou mais aderente? Será que eu lido com gerente com cliente alta renda, cliente do Personalité, do Select? Será que eu vou bem com PJ? Eu atendo empresas no banco? O investimento, é melhor cuidar de portfólio, de carteira? Ou eu sou melhor no varejão ali, atendendo, falando de crédito, cartão de crédito, dia a dia? Então aqui ele dá um norte. Então eu utilizo isso aqui, ó, esse fluxo aqui para dar um norte para os nossos alunos. E eles geram um PDF. É esse PDF que eles vão gerar, ó. Aparecer a certificação, o objetivo, data da avaliação, e a nossa IA vai fazer o trabalho, ó, de segmento por segmento. Então esse aqui que a gente avaliou, que eu não coloquei o nome, ele está bem mais aderente para investimento. Então eu falaria para ele, ó, você tem mais chances hoje de trabalhar na área de investimentos. E aí a gente explica todo o processo lá embaixo. Sugestões de melhoria no LinkedIn, ó, foto do perfil, imagem de capa, headline, resumo, como melhorar, ó. Por exemplo, você tem que colocar no seu resumo métrica de resultado. Ó. Eu tinha uma gestão de uma carteira de 100 milhões, de 500 milhões. Coloca lá porque faz muita diferença. Experiências, postagem, ter bastante conteúdo. Então, essa pessoa ela faz bastante postagem. Enfim, é bem completo. Deixa eu ver se eu consigo... Vou descer aqui um pouco, porque ele ponta a desenvolver para cada área. E depois ele faz uma análise mais completa, só que aí aparece o nome. Eu vou deixar aqui, aí o editor ele tira o nome, tá? Para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu vou fazer uma mágica. Então a gente pula essa parte. A gente só vai tirar o nome aqui, então colocar um borrão aqui, pronto. É um destaque no segmento de investimentos alta renda, com história de experiência, gestão de carteira, certificação CE, atuação como professor. Então a professora nossa aqui também. Seu perfil no LinkedIn é profissional, é bem estruturado, tal. Então é bem completo o relatório. Ah, Fábio, por que não um relatório de 10 páginas, de 15? Porque não faz sentido, aí eu vou gastar muito token. Eu preciso ser um relatório bom, não tão curto, mas ele tem que ter ali pontos a melhorar, recomendações. Tem que ser um relatório bom, mas não tão grande, um relatório de 15, 20 páginas, porque eu vou gastar muito token. E aí eu quero mostrar para vocês. Esse aqui eu gero da seguinte forma. Então eu vou testar aqui o workflow um por um. Tá vendo? Eu tenho o DeepSeek aqui, eu tenho o ChatGPT aqui e Anthropic, que é o Claude aqui. Eu quero mostrar para vocês quanto que um relatório desse de 3 páginas ele consome de token, quanto ele custa.
seja, para gerar um relatório desse, quanto que eu vou pagar para uma dessas ferramentas. Então vamos lá. Eu vou começar aqui pelo DeepSeek. Eu vou vir aqui, já deixei tudo fixado, tudo certinho, e eu vou testar. Deixa eu vir aqui, ó, no DeepSeek. Tá aqui, ó. Eu vou testar. E aí ele vai demorar uns 30 segundos, porque ele vai analisar o meu LinkedIn. Então a ideia, tem todo o prompt aqui, ó, para ele analisar. Mais uma coisa legal, se vocês quiserem, eu crio agentes para vocês. Eu mostro como que eu monto. São vários agentes que a gente tem aqui. Eu quero te mostrar se você quiser. É um conteúdo mais técnico, mas eu acho que pode valer a pena. E aí eu tenho aqui todo o prompt dele para poder entregar algo legal para criar aquele PDF para o aluno, tá? Vamos ver quantos tokens ele vai gastar aqui. É o DeepSeek Chat que eu estou utilizando, tá? Vamos ver. Eu vou passar assim para passar os 20 segundos mais rápido, tá? Então, olha só. Ele deu aqui a resposta, o relatório de análise. E ele gastou 12.446 tokens. 12.446 tokens no DeepSeek. Eu tenho aqui, ó. Custo para 1.000 tokens está dando 0,027. Eu vou subir aqui, eu fiz uma tabela para 10 mil. 10 mil tokens, então eu gastei nessa resposta 0,027. Então, é uma solução que é tranquilo. Então, se você tem algum negócio onde você tem que gerar algum relatório para o seu cliente, algum PDF, pode colocar um DeepSeek que ele dá uma baita de uma resposta e é extremamente barato. Eu gastei poucos tokens ali. Então, eu vou gastar em torno disso a cada resposta. Vamos colocar um outro aqui, um outro robô. E aí vocês vão ver a diferença. Em termos de resultado, inclusive, eu achei que o DeepSeek ele entregou melhor a análise. Por quê? Todos eles, o prompt está aqui, ó. Eu só mudo o robô. Inclusive, eu poderia incrementar colocando PDFs, colocando outras ferramentas aqui nessa parte, tá? Mas o que eu vou fazer agora? Eu vou trocar. Então, eu vou tirar, sai o DeepSeek e entra aqui o Cloud. Então, eu vou vir aqui no Cloud e eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer aqui. Mesma coisa, eu vou fazer assim e vai vir quantos tokens foi utilizado. Então, olha só, mesma coisa. Gerou ali 12 mil, muito perto do número de tokens. O Cloud, ele é mais caro, tá? Opa, o Cloud, ele é mais caro. Então, indo aqui na nossa pesquisa, deixa eu vir para aqui, ó. Sai aqui, ó, 12 mil. Então, a gente utilizou 12 mil. Uma resposta um pouco pior, tá? Eu achei, inclusive, a resposta do DeepSeek melhor do que o Cloud. E aqui eu gastaria 3 cents de dólar. Então, já é um pouco mais caro. Se eu fizer isso com proporção grande, eu vou ter um custo muito maior. E agora, eu vou lá. Isso que é legal. Eu acho que isso é fascinante dentro do N8N para criar esses robôs. Eu consigo trocar o robô. Eu simplesmente troco. Então, pô, agora eu vou trocar, tirar o Dantrophic, substitui o Dantrophic e entra o do ChatGPT. Ah, e outra coisa, eu posso escolher qual modelo aqui, ó. Pode ser o GPT Mini, pode ser o 4.5, que é caríssimo. Pode ser o GPT-4o, enfim. Eu escolho qualquer um que eu quiser aqui para poder dar resposta. E eu posso explicar um pouquinho mais também como que eu treino esses robôs, como que eu deixo ele mais aderente. Mas aqui é realmente mostrar como é fácil você utilizar os robôs e o quanto que ele é barato. O quanto que dá para você colocar dentro do seu dia a dia. É muito melhor que um chatbot, que ele responde, ele interage. Ele tem uma linha de pensamento onde é gostoso conversar com ele. Diferente do chatbot, que você fica tentando falar com o robô e não te entende. E aí você fica pé da vida e fala, eu quero falar com um humano. Não, é diferente a experiência. Agora vamos lá. Vou testar a etapa de novo. Vou colocar aqui no OpenAI, no chat. E vamos lá, 1, 2, 3 e... Vamos lá, já geramos aqui. Em termos de token, ficou bem parecido. Então vamos descer aqui um pouco, ó, deu 12 mil também. Por quê? Porque o prompt já está bem definido. E aí ele vai dar um resumo um pouco diferente dos outros. E aí, pessoal, eu quero gravar um vídeo, e aí se vocês quiserem, somente sobre isso. Então eu vou gravar um vídeo mostrando como que gera esse PDF, mostrando qual que é a diferença de resposta de cada um deles. Agora eu quero me ater muito aqui aos custos, para você colocar no seu dia a dia. E você entender que não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Então foram 12 mil tokens.
E aí, esse aqui, que é o outro, o 4O Mini, vai custar ali 0,0015. Então dá para fazer muita coisa legal, dá para você gerar um monte de relatório e gerar valor para o seu cliente. Então não sei qual é o seu negócio, não sei se você, com que você trabalha, mas se você trabalha com qualquer coisa onde você pode gerar um relatório para o seu cliente, eu trabalho como assessor de investimentos. Dá para você modelar e criar algo para o seu cliente. O que eu criei é sobre o LinkedIn. O LinkedIn é uma das ferramentas mais chatas de tirar conteúdo. Tanto é que eu saio de um PDF todo torto. Mas a IA ela consegue reconhecer mesmo com um PDF muito ruim. Essa é a tecnologia de hoje. Então, dá para fazer muita coisa, fazer muitos agentes poderosos que vão ajudar muito o cliente de vocês. Inclusive é o que a gente está fazendo aqui. A gente está criando muito agente. Logo, logo, eu vou ter um exército e vocês vão poder utilizar esse nosso exército aqui. Como esse aqui do LinkedIn, entre todos os outros que a gente está lançando aqui, porque a gente utiliza muito a IA no dia a dia e eu quero que você veja o quanto que isso pode te impactar. Espero que você tenha gostado desse episódio, foi um pouco diferente. Lembra, é um podcast único, não tem igual no Brasil um podcast como esse, por isso que a gente vai buscar o top 1 de tecnologia. Conto com você para isso, por isso compartilha esse vídeo, se inscreve no canal. Se você está no Spotify, avalia. Já passamos de 200 avaliações de 5 estrelas, então coloca lá sua avaliação, que é muito importante, rumo ao top 1. Tamo junto, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!